Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Fortaleza. Estamos no mês de outubro e hoje resolvemos trazer um assunto que também interessa às crianças. Você sabia que o seu filho já pode ter ensinamentos sobre educação financeira? Mesmo assim, desde pequenos, para falar sobre o assunto, eu trago aqui a Val Freitas, que é consultora financeira. A Val já veio outra vez aqui para falar de adultos que precisam se educar. Mas, Val, que maravilha a gente poder passar esses ensinamentos quando o nosso filho ainda é pequeno, quando ele é criança. Mas, na verdade, tem uma idade mínima para isso. Quando é que a gente já pode começar a ensinar para eles? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa Tudo tarde. ótimo. A gente pode começar a ensinar as crianças desde o momento que a gente entende que ele já tem alguma noção, né, de valor, de comunicação, né, de leitura, para que a gente consiga introduzir ali aos poucos a educação financeira, né? Então, com brincadeiras, trazendo a criança para o dia a dia da família, né? Quando ela ingressa na escola, começar a colocar ali uma atividade para que ela cuide do seu dinheiro do lanche. Então, aos poucos, você vai introduzindo à medida que a criança vai tendo noção, vai tendo aprendizados, né? E aí, nesse rol de ensinamentos que a gente pode passar, entra o quê? O preço, o valor de uma mercadoria, ela comparar. Eu acho que a questão do dinheiro dela é importantíssimo, porque ela vai tendo ali uma noção do quanto ela quer gastar, o quanto ela pode poupar. Você vai por esses caminhos, né? Isso, eu acredito que você pode iniciar de várias formas, né? Trazendo a criança para o dia a dia, leva a criança para o supermercado. O supermercado é ótimo, né? Leva a criança para o supermercado, faz ela participar da compra da comida, da compra dos mantimentos da família, né? Você expõe a criança a situações onde ela precisa escolher aquilo que ela quer levar. Porque a criança no mercado, ela costuma pedir coisas, né? Sim. Docinhos, chocolates, pipoca, né? Então você começa a introduzir a educação financeira nesse momento. E até a inteligência emocional também. Olha, você quer um doce, mas você tem X reais para gastar de doce. Qual o doce que você vai querer? Já Né? ter uma ideia. Para ela ter uma ideia de valor. Ela só pode comprar aquilo que ela consegue pagar. Exatamente. Então, uma ideia de valor e que para ela entender que ela não pode levar tudo que ela quer, né? Que existe uma limitação tanto de valor quanto de quantidade. Ela vai ter que manusear, vai ter que lidar com aquela situação. Eu tenho um valor X que não dá para comprar tudo, mas eu vou ter que negociar comigo mesma o que é que eu quero levar. Eu quero levar 10 biscoitos ou quero levar um chocolate mais caro? Eu quero levar pipoca, bombom, xilito, ou eu quero levar um biscoito que é muito caro. Então, você começa a ensinar a criança o que é que ela vai querer, a negociar, a entender o valor, a quantidade do dinheiro que ela pode usar. E aí, nessa linha, a gente pode também começar a criar nela a consciência do que ela está precisando de fato no momento e do que ela quer levar só porque ela tem o dinheiro na mão, né, por exemplo. Exatamente. Até no momento que a criança ela faz uma escolha errada, o pai ele está ali para fazer o papel daquele que não vai voltar atrás, que vai dar aquele momento de frustração para a criança, para ela entender, poxa, eu não fiz uma boa escolha. Olha, né? Aí, gente, é importante você deixar a criança frustrada, viu? Não mata, não fere, dói não um pouquinho, mas depois passa. Val, por falar em trauma, por que hoje você vê tanto nas escolas essa iniciação, começando inclusive na infância, né? E antigamente mal existia isso. Quando eu digo mal é porque talvez outras pessoas tenham tido isso dos pais, mas eu, por exemplo, não tive. Eu estava brincando aqui no intervalo, gente, antes do programa começar. Quando eu tinha 9 anos de idade, que é a idade da minha filha, que hoje tem uma super consciência em relação a isso, só queria pegar o dinheiro que eu tinha na mão e comprar bombom, comprar chiclete. E hoje a consciência das crianças está diferente, mas a gente vê que na escola existe a disciplina para tratar disso. Por quê que se despertou para isso?
Olha, eu acredito que a sociedade começou a entender que tinha muitas pessoas que agiam de forma inconsciente, não conseguiam gerar riqueza, não conseguiam gerar poupança, não conseguiam gerar investimento, e aí foi aprender já adulto. 20, 30, 35. E na marra, né? E na Porque dor. se endividou, né? Exatamente, na dor. Então, eu acredito que esse movimento ele iniciou de pessoas que tiveram problemas financeiros e que não querem reproduzir isso nos seus filhos. O adulto que tem problema financeiro e que tem dificuldade de lidar com o dinheiro, ele tem essa dificuldade também de entender que o filho dele pode ir por um caminho diferente? Olha, se a pessoa não tiver com autoconhecimento, provavelmente não, porque está endividado, Sim, né? sim. Então, se ela não tiver essa consciência, ela não vai conseguir entender, né, que aquilo ali vai passar para o filho. Né? Porque o filho, né, ele é reflexo do movimento dos pais, ou pro bem ou pro mal. Né? Porque a criança ela tem os pais como referência. O núcleo familiar é o principal doador de percepções do mundo para a criança, né? Então ela olha para a mãe, ela replica a forma que a mãe cuida da casa, cuida das coisas, ela olha para o pai, ela replica as atitudes do pai. Então a criança ela é uma ela olha ali para os pais, é a referência máxima dela, né? Então é importante. Se os pais não tiverem essa consciência, provavelmente vai passar para os filhos a mesma condição de endividamento, de dívidas, de não valorização do dinheiro e assim por diante. Bom, eu peguei aqui da internet algumas vantagens de você dar a essa criança o acesso à educação financeira cada vez mais cedo. Aí você vai comentando, tá, Val? Tá. Desenvolvimento do senso de responsabilidade, isso aí você até já falou, né? Isso. Quando a criança ela começa a entender que a escolha dela tem um reflexo para o bem ou para o mal, que aquilo ali que ela tá escolhendo vai ser definitivo, e aí a importância do pai e da mãe se manter firme naquele acordo que foi proposto, né? Ela vai entender, poxa, eu não fiz uma boa escolha, da próxima vez eu farei diferente. Reconhecimento da importância do trabalho. Sim, perfeito, né? Perfeito. Por quê? Porque provavelmente a criança, quando ela olha para o dinheiro, ela não olha, ela olha para o material, ela não consegue ver de onde vem, qual é a fonte, né? Então a responsabilidade dos pais em mostrar para a criança que o dinheiro, sim, ele está ali, mas para consegui-lo existe todo um trabalho por trás, né? Eu passo o dia trabalhando, é por isso que o dinheiro chega, mostrar para a criança que a valorização daquele tempo, né, que ela está com o dinheiro na mão, que ela precisa fazer boas escolhas, que ela tem que poupar, que o dinheiro ele é fruto de um trabalho, por isso que o papai está ausente, passa o dia fora, por isso que a mãe passa o dia fora. Então ela começa a entender essas nuances do dinheiro, de onde vem, né? Exatamente. E fortalecimento da relação entre pais e filhos, você está desde o início aqui dizendo que é importante que os pais orientem, que os pais observem, que os pais deem dicas, né? Então, isso acaba fortalecendo mesmo essa conexão, porque é a referência que está ali passando o ensinamento para a criança, Exatamente. Né? E quanto mais atividade os pais fizerem com os filhos, independente se for financeiro ou não, esse laço ele fortalece. Agora, obviamente, que o laço financeiro, a referência da criança, tendo a autoridade financeira, o pai ou a mãe, ela vai fixar aquela informação com mais rapidez e com mais êxito, né? Porque ela tem uma referência máxima ali, que é o pai e a mãe. Bom, aí eu peguei algumas dicas também, a Val já disse duas aí na explicação dela. Comece explicando como se usa o dinheiro, né? Que foi o que você falou desde o início, Val. Desde as atividades domésticas, o movimento da casa, aos poucos você vai passando esses ensinamentos da forma correta de utilizar o dinheiro, que é uma coisa tão séria, né? A gente não pode banalizar também. Também é importante a gente não colocar um peso muito grande para uma criança, né? É saber fazer essa medida. Eu Por isso que você disse no início que tinha que ser lúdico, né? Com brincadeiras. Com brincadeiras, né? Onde você vai passar importância mais no conhecimento que a criança consegue captar. Não dá para eu
como a gente estava conversando aqui no início, não dá para dizer, dinheiro não nasce em árvore, eu trabalho duro para ganhar dinheiro. A criança, ela não entende esse conceito, né? Então você tem que explicar de uma maneira onde ela comece a entender isso, mas de uma forma mais lúdica, adequada para a idade dela. É uma criança de 5 anos, então eu vou tratar aquilo ali como uma coisa bem mais lúdica do que se eu conversasse com uma criança de 10, por exemplo. De 10 anos você consegue ser mais específica, você consegue trazer mais conceitos para essa criança, porque ela já tem um desenvolvimento cognitivo já mais formado, então ela vai conseguir compreender muitas coisas. Agora, uma criança de 5 anos é na brincadeira mesmo. Sim. Olha, eu vou te dar aqui um dinheirinho de papel, tá aqui, você vai poder usar esse. E aí a criança, ela vai se adaptando à medida de que ela vai tendo mais conhecimento e vai crescendo. Val, aí tem 2 recursos que a gente costuma usar, né? Um é o cofre. Você acha que é legal? Acho. Tanto o cofre, e aí eu vou me adiantar a ti, tá? Eu acho que 2 recursos importantíssimos. O cofre, o cofrinho, né, para a criança começar a entender que poupar é necessário, né? E investir. Porque muitas pessoas, muitas famílias, elas colocam essa questão do cofrinho como sendo a única coisa que a criança pode brincar ali de ter dinheiro, né? Mas fazer o dinheiro multiplicar também é muito importante. Pois é, eu estou pensando aqui, como é que a gente faz isso? Eu acho que eu nunca pratiquei isso com a minha filha. Ela tem um cofrinho, ela é uma mini empreendedora, né? Então ela tem os rendimentos dela. Mas como é que a gente ensina uma criança a investir? Pronto, eu posso trazer essa criança no sentido de como é que eu faço um dinheiro que eu ganhei do meu pai multiplicar. Eu posso fazer um negócio, vender uma bijuteria, fazer uma caneta enfeitada. Eu vou lá e compro os materiais, enfeito a caneta e coloco um preço maior ali para poder revender. Então na verdade ela já está fazendo. Pronto, sua filha já está fazendo. Quando é um mini empreendedor, já está entendi. O lucro, né? Isso. O lucro é fruto de um investimento. É fruto de investimento. Porque se eu só poupar, eu vou ter ali um dinheiro que ele é passivo. Sim. Né? Sim. Eu recebi de mesada, criança, né? Recebi da mesada dos meus pais R$100. Esses R$100 é para durar o mês inteiro. Mas será que se eu pegar R$20 desses 100 e fazer uma bijuteria, fazer um trabalho ali manual, fazer uma atividade com um coleguinha, ensinar uma coisa que eu sei que meu coleguinha não sabe, cobrar por isso, eu vou ter um valor a mais. Então é ensinar a esse filho a fazer investimentos, multiplicar o dinheiro. Que maravilha. Então, são 2 coisas que eu acho importante. A criança, primeiro, a mesadinha, né, para que ela consiga fazer o uso daquele dinheiro, entendendo que se ela usar de má forma, ela vai chegar ao final do mês sem dinheiro, ela vai chegar um momento que ela não vai ter de onde tirar o dinheiro e os pais têm que se manter firme para não dar mais, né? Então, ela vai entender que aquele dinheiro ela não tá fazendo dinheiro, então ali é uma renda passiva, né? O próximo passo é, você tem R$100, como é que você faz esses R$100 multiplicar? Perfeito. O que é que eu posso fazer que eu vou oferecer para um coleguinha, eu vou oferecer na minha escola, vou oferecer no clube onde eu frequento, no meu curso de inglês, que vai fazer com que eu consiga mais dinheiro, né? Será que se eu pegar aqui, pedir para minha mãe me levar no centro e comprar várias bijuteriazinhas e revender para minhas amigas eu comprei de 5, eu revender por 10. Sim. Será que não é uma boa? Eu estou ganhando ali um lucrozinho, né? Então, fazer a criança ela começar a despertar esse interesse em multiplicar, em ser gerador da sua própria renda. Legal. É importantíssimo. Val, já que você tocou no assunto mesada, que era o nosso próximo assunto, como é que você estipula quanto você vai dar de mesada? Depende da idade, depende da sua condição, depende do que você acha que o seu filho vai usar para gastar. Como é que a gente estipula isso? Olha, eu acho que a idade e a sua condição financeira, né? Por exemplo, eu acho que não é de bom tom você dar para uma criança de 10 anos R$500 de mesada. Sim, com certeza. Mas para um filho de 17, 18 anos já é um valor que
que é compatível com a idade, né? Agora, o que é que tem que pensar? Esse dinheiro, ele teoricamente, ele seria usado para quê, né? Para uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, provavelmente vai ser usado para comprar lápis, comprar um batonzinho, uma bolsinha, fazer os lanches da escola, se não tiver incluso. Então, os pais têm que identificar o que é que a criança pode gastar com esse dinheiro e dar de acordo com o valor que é compatível com a idade, né? Do universo dela, daquilo que ela pode gastar, digamos assim. Para que ela consiga fazer esse mês todinho, né? Fazer esse período que ela recebe essa mesada, se for mensal, por exemplo, né? Eu vou lhe dar aqui R$ 150, que é para você gastar no seu dia a dia para comprar seus caderninhos, suas canetinhas, um brinquinho, um esmalte, tá aqui, esse aqui é o seu dinheiro. Então, a criança ela vai começar a entender que aquele dinheiro dentro do universo dela é para ela fazer esse gerenciamento, digamos assim, né? Agora, se você tem um pré-adolescente, um adolescente dentro da sua casa, com um filho ou enteado, você já vai colocar o valor mais compatível com a idade. Um adolescente, ele já tem mais outras necessidades, né? Tem o convívio também, onde é que esse adolescente anda, quais são os lugares que ele vai, ele passa muito tempo fora, né? Ele vai para a escola pela manhã, à tarde frequenta um curso de inglês, à noite frequenta um clube de vôlei, de basquete, um clube de esporte. Então, essa criança, ela frequenta onde? O gasto para esse lugar, para cada um desses lugares, é R$ 10 por cada ida. Então, você faz uma equaçãozinha ali que você vai encontrar um valor compatível, né? Mas lembrando, também não adianta você dar esse valor para uma criança, para um adolescente e faltar para o orçamento de casa. Né? Você tem que fazer esse equilíbrio. Senão desequilibra a sua parte. Né? Então eu tenho que fazer ali o que a minha condição, a minha renda principal aqui é cuidar da casa, cuidar das coisas da família e se sobrar, tá aqui. Essa aqui é só mesada, gerencie, né? E aí a criança ela vai entendendo, o adolescente ele vai entendendo essa sendo introduzido à vida financeira, à vida adulta, entendendo as responsabilidades, né? Então, o ideal seria isso, você entender qual é o universo que a criança frequenta e o que é que qual é o universo dela, onde é que ela vai gastar, para poder estipular o valor. Val, outra dica, ensine seus filhos a doar. Por que isso é importante? Generosidade, né? Desde pequeno, desde né? pequeno, porque a gente é o reflexo, a gente recebe o reflexo do que a gente doa, né? Então, assim, é importante sim a gente colocar isso, né, pro seu filho, para que ele entenda que ele tem uma condição, mas nem todas as pessoas têm essa mesma condição de fazer um senso de identificação, de ter compaixão com as outras pessoas, né? Então, você fazendo isso com a criança, ela começa a entender que ela tem uma condição, provavelmente privilegiada, e que tem outras pessoas que não têm a mesma oportunidade e que você pode sim contribuir para essa criança, para essa outra pessoa ter uma vida melhor, né? Como é que eu vou dizer, ser agraciada com um presente seu e que para você não vai faltar, para a criança não vai faltar, mas para a outra vai fazer muita diferença. Sem dúvidas. Né? E a última dica, o que a Val já falou, né? Aliás, a penúltima, cumpra os combinados. Sim, e é difícil, deve ser difícil para o pai e para a mãe. A criança gastou toda a mesada, você pensa, mas ele não tem conhecimento ainda, eu vou ajudar a dar mais um pouquinho. E isso daí acaba fazendo com que ele entre numa zona de conforto, né? Isso todo mês pode repetir o mesmo erro. Isso traz uma educação financeira ao inverso, né? Ele vai entender que aquela fonte não tem fim. Né? Ao invés de você mostrar que o trabalho, para você ganhar o dinheiro, você precisa trabalhar, que o dinheiro ele
ele tem um custo, né? E ele tem fim, digamos tem assim. Tem um fim, né? É. Todo mês ele tem um fim, gente. Ele acaba. Ele acaba. A não ser, a gente não vai trazer aqui os casos, né? Mas normalmente o dinheiro acaba. E às vezes ele acaba antes do dia 30. Exatamente, que é o terror das donas de casa, né? E dos pais. Então, quando você faz isso, que você não cumpre os combinados, a criança, ela entende de que aquele dinheiro, ele é infinito. Quanto mais eu pedir, mais virá. E ela não vai criar consciência nenhuma, né? Ela vai gastar ao contrário. Ela vai gastar o quanto que ela quer sem pensar. Tudo isso que a Val ensinou desde o início, a criança não vai ter o menor trabalho de fazer. Por quê? Porque ela sabe que quando faltar vai ter um recurso ali extra para ela. Então, e a criança, ela entende que se eu fizer isso, o resultado vem. Né? Porque o método que nós seres humanos aprendemos é de acontecer a situação, você faz uma tentativa, deu certo, esse aqui é o caminho, principalmente as crianças. Sim. É a tentativa e erro. Né? Então, quando eu tenho esse comportamento de que eu não cumpro aquilo que eu combinei, a criança automaticamente ela entende. Então, se eu chorar, se eu fizer algo, fulano vai ter pena, vai voltar atrás e vai me dar aquilo que eu estou querendo. Então, ele começa a trabalhar com aquilo, com as fraquezas, né? Com os pontos que estão em abertos ali. Não, eu posso ir por esses lugares aqui, porque eu chegando nesses lugares eu vou ter aquilo que eu quero. Então, você está fazendo a educação financeira ao contrário. Você está dando mecanismo para a pessoa a não ter responsabilidade. Né? Então, você está fazendo ali o contrário. Está deseducando. Deseducando. Val, inclua as crianças em alguma decisão financeira. Importantíssimo. Porque aí, mas são decisões do adulto ou decisões que você coloca para ela? Coisas do mundo dela. Olha, você vai ter que tomar essa decisão. Como é? Você pode fazer dessas duas formas, né? Uma do universo dela, porque uma vez que você traz para o universo dela, ela tem uma compreensão melhor, porque ela entende aquilo. É o caso do docinho, né? Sim, você vai pegar um docinho mais caro ou um xilito com bombom que é mais barato. Outro dia eu saí com a minha sobrinha e a gente foi no shopping. Aí ela, titia, eu tenho um aniversário para ir hoje e eu quero comprar um presente para minha amiga, que vai fazer aniversário. Eu disse, tá certo. Sua cota do presente é X reais. Certo. Vou colocar aqui 50, que é pra gente ter um número arredondado. Ela, tá certo. Chegou na loja, ela viu uma coisa que ela gostou bastante, então ela queria comprar a coisa que ela gostou bastante para ela e para a amiguinha ela ia dar um presente de 5 reais. Provavelmente era o troco. Aí eu disse, olha, você acha que tá certo? Você tá querendo levar para você. Isso aqui, você só vai dar isso para sua amiguinha? Aí ela ficou envergonhada com a decisão que ela estava tomando. Assim, olha, escolha outra coisa, a gente divide o valor para vocês duas. Mas tem que ser esse valor X. Não pode ser outro valor. Então, no primeiro momento, a criança, ela tende a querer burlar, né? Então, quando você traz para o mundinho dela, ela vai entender que aquilo, ela de fato, ela tem que decidir e não vai ter outra saída. O que ela decidir está decidido e ela vai sofrer com as consequências, boas ou não, né? E você também pode trazer para o dia a dia, onde você vai explicar, olha, a gente está querendo comprar, sei lá, dar um exemplo aqui, a gente está querendo fazer uma viagem, mas nesse momento a gente está querendo ir para a Disney ou então ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. Na Disney você vai poder se divertir mais, mas a gente vai ficar menos tempo porque é no exterior. No Rio a gente vai poder passar 2 semanas, porque como a gente está aqui no Brasil, a gente não tem um câmbio. E aí, o que é que você acha? Você traz a criança para
para entender o contexto. Acontece bastante com adolescente, principalmente quem vai fazer festa de 15 anos, né? Sim, sim. E aí a adolescente, o que é que você quer? Você quer uma festa ou você quer uma viagem? Então, quando você traz essa responsabilidade, traz a criança para uma decisão importante, que é uma decisão de adulto mesmo, Sim. né? Mas você já começa a trazer ali para ela a responsabilidade e o peso das escolhas, né? Será que eu vou me divertir muito mais numa festa de que eu vou passar o tempo todo tirando foto? Ou eu vou me divertir muito mais passando uma temporada na Disney, né? Então, depende da criação, depende daquilo que a criança valoriza, mas você traz para ela que existem possibilidades, né? E que a escolha dela vai ser respeitada e não tem como voltar atrás, E porque é um investimento. E ela precisa sustentar essa escolha. Exatamente, né? porque é um investimento, tem que ter antecipação. Então, você traz essa responsabilidade para aquela criança ou para o adolescente, para que eles dizem, não, eu escolhi isso, não tem como eu voltar atrás, eu tenho que me satisfazer com isso. Né? Legal. Val, resumindo, uma criança bem educada financeiramente, ela obrigatoriamente vai ser um adulto responsável? Ou existem as circunstâncias na vida, da personalidade, que você possa me dizer assim, não, Claudinha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou a probabilidade é muito alta, ou seja, vale a pena a gente ensinar desde cedo? Vale a pena ensinar desde sempre. Porque a criança, ela replica tudo que ela aprendeu. A nossa vida adulta, ela é como é que eu posso dizer? Ela é coordenada pelos nossos aprendizados da infância, né? Sem dúvidas. Então, tem até um versículo bíblico que a gente diz assim, ensina os teus filhos a andar no caminho que quando ela crescer, ela não mudará, né? Ela vai continuar nos caminhos. Perfeito. Então, o ensinamento da criança, ela se perpetua, né? Ela vai até a idade adulta, na velhice ela vai ter os mesmos aprendizados, aquilo vai estar enraizado nela. Existe a possibilidade de ser uma pessoa que não consiga gerar dinheiro ou que tenha ali algum problema financeiro? Existe, mas a probabilidade é bem menor. Ok, gente, então vamos ensinar nossas crianças, olha, o empreendedorismo é um assunto que está bastante em alta, né? Ensine o seu filho a fazer alguma coisa e a partir dessa coisa ele tirar uma renda e a partir dessa renda ele aprender a gastar de forma consciente, a aprender a poupar, a investir, que foi o que a Val ensinou também aqui. Ou seja, comece desde cedo, né? Se eduque também para você educar o seu filho. Sim. Porque aí você não vai ter dor de cabeça no futuro, né, Exatamente. Val, obrigada, tá, obrigada querida? também. E sinta-se à vontade para vir sempre aqui no Conexões, tá bom? Com certeza. A Val que sempre ensina coisas maravilhosas pra gente, né? A gente que tem essa dificuldade de lidar com o dinheiro, o adulto tem demais e o adolescente também pode ter, se não tiver na infância esse suporte que ela trouxe aqui hoje. Tá bom? E você de casa, obrigada pela sua companhia. O nosso próximo encontro já fica marcado. Até lá. Tchau, tchau.